Com alegria, com a graça de Deus, aqui nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, também conhecido como TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra e na voz do Padre Pedro José Keller, sob o controle, sob a delicadeza e o patrocínio de Carioca Calçados. Estamos findando hoje mais um mês. O mês dedicado sempre foi às almas do purgatório, especialmente dia 2 de novembro, dia de finados, quando todas as pessoas que já partiram, entes queridos para a eternidade, procuram rezar. Mas a igreja sempre tem dito, não somente devemos rezar, elevar a nossa súplica à Trindade Santa e à Nossa Senhora no dia de finados, mas a cada dia, para que essas pessoas que se encontram purificando no purgatório por faltas, por omissões, por pecados graves talvez que fizeram, mas se arrependeram e receberam por meio do sacramento da misericórdia, o sacramento do perdão, receberam a absolvição de seus pecados, mas então ficam ainda aquelas manchas no íntimo da pessoa, e a pessoa, então, ninguém pode se apresentar diante da santidade de Deus e do seu Filho Cristo Jesus sem a purificação completa. Por isso, muitas pessoas terão que passar pelo purgatório antes de chegar na presença de Deus, para assim se purificarem completamente. Eu me lembro, a minha mãe tinha uma grande devoção pelas almas do purgatório. E eu aprendi dela. Tanto é que, em quase todas as santas missas, eu sempre rezo por pessoas que partiram desta vida para a eternidade. Aliás, antes de vir aqui para o programa, alguém ainda me telefonou dizendo, Padre Pedro, a minha mãezinha está para partir desta vida para a eternidade. Está com 102 anos. Então eu disse, ótimo, dei a bênção e igualmente disse, vou rezar hoje na Santa Missa por esta que vai se encontrar e com Cristo Jesus, com a Trindade Santa e com Nossa Senhora, e como ela era muito devota de Nossa Senhora acolheu nos seus braços e apresentou para o seu Filho Cristo Jesus, e ela vai ouvir as palavras de Cristo Jesus, que eu, Padre Pedro, quero ouvir, e também vocês, telespectadores e telespectadoras, quando partirem, e quando eu partir desta vida para a eternidade, eu quero ouvir de Cristo Jesus, vinde bendito do meu Pai, possuir o reino eterno, que vos estava preparado desde toda a eternidade. E nós estamos agora num tempo tão bonito chamado do Advento, o tempo do Advento. À meia-noite de sábado para domingo que passou, então terminou o ano litúrgico 2021 e iniciamos o novo ano litúrgico 2022. Você logo poderá perguntar, talvez você tenha essa dúvida, ou já alguém lhe disse, por meio da rádio, ou na Santa Missa, ou pela TV. Porque muitos perguntam, Padre Pedro, por que essa diferença do ano litúrgico com
o ano civil. O ano civil, todos nós sabemos, sempre inicia às 0 horas do dia 1º de janeiro. Ao passo que o ano litúrgico sempre é lá por novembro, mais para o final de novembro, o início de dezembro. E são 4 semanas que antecedem o Natal. E por quê? Porque a igreja, qual mãe maravilhosa, na sua experiência, convida nessas 4 semanas chamado Advento, convida todos os seguidores de Cristo Jesus para se prepararem espiritualmente para a vinda do Salvador Cristo Jesus. E, especialmente, a vinda espiritual. Nós sabemos que a vinda histórica se deu há 2000 e tantos anos atrás, quando Jesus nasceu lá na humilde gruta de Belém. E por que nasceu lá na pobreza, num estábulo, numa estrebaria, junto a animais? Para nos dar o exemplo da simplicidade, da humildade. Quanto é importante vivermos sempre na simplicidade e na humildade, porque temos diversas passagens dessa Escritura onde nós lemos: Deus humilha os orgulhosos e, ainda mais, Deus rejeita aqueles que são soberbos. E por isso Nossa Senhora disse claramente, lemos em São Lucas, capítulo 1, versículo 46, Deus olhou para a humildade de sua serva, doravante todos os povos, todas as gerações me chamarão feliz, me chamarão bem-aventurada. Então vamos também agradecer a Trindade Santa e Nossa Senhora pelo ano litúrgico 2021 que tivemos a graça de viver. Tantas bênçãos corporais, espirituais, psíquicas, que a Trindade Santa nos concedeu a todos e a cada um de nós e também aos nossos familiares. E que essas mesmas bênçãos desçam em profusão, em abundância, sobre cada um de nós, também sobre nossos familiares, neste novo ano litúrgico, que já vivemos domingo e segunda-feira. Portanto, 2 dias já deste novo ano litúrgico. Essa palavra advento vem do verbo advenire, que quer dizer vir, chegar. Quem estudou latim se lembra, advenio, adveni, adventum. E daí nós temos então a palavra para a língua portuguesa, advento. Advento quer dizer vinda, chegada, se referindo também à segunda vinda do Cristo Jesus. Quando será? Se você abrir a Bíblia Sagrada, por exemplo, em São Marcos, capítulo 13 de São Marcos, aliás, já abri aqui, capítulo 13 de São Marcos, versículo 32, onde diz claramente, o versículo 32, a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, Cristo Jesus, nem Jesus Cristo quis se colocar nesta situação de se importar com o final dos tempos, nem o Filho do Homem, somente Deus, o Pai eterno. Agora, o que é que continua Cristo dizendo? Ficai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis
quando será o tempo? Será como um ladrão que chega em casa, tal, se o dono da casa soubesse, ele cuidaria, tal, né? Então, o final dos tempos, devemos sempre estar preparados. No meu entender, não por vontade de Deus, o fim do mundo não será tão cedo. Para nós, o fim dos tempos, o fim do mundo, será no momento em que cada um de nós partir desta vida para a eternidade. E quantas pessoas que, infelizmente, num feriadão, ou num final de semana, ou em qualquer momento, seja numa enfermidade, seja depois de muito tempo de sofrimento, em casa, no fundo de uma cama, ou no hospital, seja num desastre, seja no infarto, seja num CA ou num câncer, seja agora, infelizmente, com tantas mortes e muitas delas precocemente. Olha, 614 mil e poucos brasileiros que, desde que quando começou essa pandemia, e quantos conhecidos nossos, parentes nossos, que partiram desta vida para a eternidade. Escutei hoje de manhã, ainda numa rádio, antes das 6 horas, mais de 4 milhões de pessoas no mundo que partiram. E não teve este ou aquele. Este vírus terribilíssimo atingiu a todas as pessoas e pode continuar atingindo. E agora essa Omicron, que está vindo da África e tantos países na Europa, também no Brasil, estão fechando as fronteiras para evitar que esse terrível vírus venha também para o Brasil. Mas vamos também rezar pedindo que Deus elimine, extirpe completamente, e que não aconteça essas mutações, 50 mutações diferentes. Os médicos, coitados, eles dizem, Padre Pedro, reze, porque essas mutações nós não temos algo para dizer, é este o remédio. Ainda bem que tem a vacina, mas com as mutações também, ainda escutei hoje um médico cedo dizendo, a gente não sabe bem se esta vacina vai também ajudar para o bem, para eliminar essa mutação, esse Omicron. Então, nós nos vimos frágeis. Os próprios médicos assim dizem, nós estamos frágeis diante desse terrível vírus. Então, o ano litúrgico são 4 semanas pela qual a Igreja nos convida para uma maior interiorização, para uma oração mais eficiente, para aceitar os sofrimentos por amor ao Cristo Jesus. Ontem ainda uma pessoa enferma, a esposa entrou em contato por telefone comigo, um casal que eu conheço há muitos anos, e ela dizia, o meu marido sofre terrivelmente. E depois tive a ocasião de falar com ele, um casal que eu conheço, e ele então dizia, Padre Pedro, ai que sofrimento, me dá uma bênção. Eu dizia, vou lhe dar a bênção para que Deus lhe suavize este sofrimento. Mas é uma pessoa que eu pensei comigo, Deus tem seus caminhos para purificar esta pessoa. Eu dizia para ele, ofereça a sua dor, o seu sofrimento, lembre-se de Cristo Jesus no alto da cruz. Foi uma pessoa que eu conheci até uns 40 e tantos anos, uma pessoa
que relaxou muito a religião. A esposa praticava, mas ele pensava, não precisava rezar, não precisava ir à missa e tal. Será que Deus não está agora permitindo esta enfermidade que ele já se encontra há mais tempo? Agora, faz alguns anos atrás, que ele retornou a participar da Santa Missa, mas atualmente está numa situação que não consegue quase caminhar. Mas então Deus tem seus caminhos. Aliás, está bem claro na Bíblia Sagrada, para purificar o íntimo da pessoa. Então, esse tempo do Advento é um tempo em que nós podemos fazer um pouco mais de penitência, um pouco mais de jejum, aceitar os sacrifícios que a nossa própria vida vem nos apresentando, para assim podermos, nessas 4 semanas do Advento, nos prepararmos espiritualmente para a vinda do Cristo Jesus em nossa vida. Cristo Jesus deveria sempre estar em nosso íntimo, em nosso meio. Nós sabemos que o primeiro nascimento de Cristo Jesus foi lá em Belém, onde ele nasceu como uma criança em tudo semelhante a nós, menos no pecado. E esse mesmo Cristo Jesus foi crescendo, tornando-se adolescente, jovem, e com a idade de 30 anos, começou uma vida pública, ensinando o caminho certo, o caminho do bem, o caminho que nos leva para a salvação eterna. Agora, Deus também nos deixou livre arbítrio, nos deixou a graça, nos deixou a liberdade, nos deixou igualmente a vontade. Depende de cada um de nós seguirmos ou pelo caminho do bem ou pelo caminho do mal. As pessoas que seguirem pelo caminho do mal, nós sabemos que longe de Deus não existe felicidade, porque o nosso coração sempre deseja viver na amizade e na graça de Deus. Então, que aproveitemos estas 4 semanas preparando o nosso coração. É um dia de mais Advento, é um tempo de mais silêncio, prepare-se espiritualmente, seguindo aquele livreto que você poderá adquirir na paróquia, novena do Natal, onde você, então, irá se preparando espiritualmente. E procure também esse tempo do Advento para fazer uma purificação interior. Não deixe para a última hora. Procure desde agora, já muitas pessoas. Esse final de semana, por exemplo, eu atendi quantas pessoas e algumas confissões, pessoas de muito tempo que estavam relaxadas na participação da Santa Missa. Aliás, por falar em Santa Missa, o Papa Francisco convida e até exorta e convoca as pessoas do mundo inteiro, os cristãos, ou seja, os seguidores de Cristo Jesus, os católicos, para que procurem participar da Santa Missa. E ele diz, o Papa Francisco diz muito bem, a missa deve ser presencial. Agora, por exemplo, que está havendo uma maior abertura da questão desaparecendo um pouco mais este vírus. Agora devemos cuidar. Há liberdade. Você pode, em ambientes abertos, ambientes livres, não usar a máscara.
Eu ainda vim para cá com a máscara. Aqui, quem já me conhece, eu sempre também nas missas, eu adentro para até o altar com a máscara. Eu saio também do altar no final da Santa Missa com a máscara, porque eu tenho que cuidar da minha saúde. E eu cuidando da minha saúde, estou preservando e cuidando da saúde dos meus semelhantes, igualmente. Então, que cada um de nós, e você já deverá ter percebido, o próprio sacerdote e os diáconos permanentes, nós agora no tempo do Advento, usamos a estola e a casula roxa, símbolo de penitência, símbolo de interiorização, símbolo de mais oração. Você que talvez rezava só uma dezena do terço diariamente, procure rezar 2 ou 3, ou por que não rezar todo o terço? E você que talvez fazia um pequeno sacrifício, faça e continue fazendo o sacrifício, e especialmente, quem sabe, você que somente participava da Santa Missa no final de semana, por que não participar, se você mora mais perto da igreja, de mais uma Santa Missa? Vai lhe fazer um grande bem. Reze também em favor dos seus parentes, dos seus semelhantes, assim como fizeram os santos. Os santos lutaram, se esforçaram. Os santos não são pessoas que caíram do céu. São pessoas, às vezes, até pecadores, grandes pecadores ou pecadoras, que, de repente, mudaram de atitude completamente. E se você, por exemplo, olhar, por exemplo, o livro de Ezequiel, ele diz muito bem, Ezequiel, onde ele diz, Cristo dizendo, terei eu prazer com a morte do pecador? Não é isso que Cristo quis. Cristo não se alegra com a morte do pecador. E, especialmente, não desejo eu antes que o pecador mude do seu proceder, mude de vida, procure viver na amizade, na graça de Deus. Então, Ezequiel, capítulo 18, versículo 25, está bem clara essa passagem de Cristo Jesus. Jesus não se alegra, mas com a morte do pecador, mas que se converta e viva. E quantos santas e santos que nós conhecemos a vida deles, que antes eram extraviados, andavam o caminho errado, mas de repente viram que ali não estava longe de Deus, não eram felizes. Assim, uma Santa Maria Madalena, um Santo Agostinho, um São Dimas no alto da cruz. Então, eles procuraram voltar-se para Cristo Jesus. E os santos que nós celebramos hoje, Santo André, de modo especial, apóstolo de Jesus Cristo, ainda também São Troiano, Santa Justina, mártir, Santo Arnaldo e os mártires, São Cástulo, Santo Eupróbio e Santo Constâncio. E veja o pensamento de Helen Keller, um pensamento que ela colocou, que eu achei muito interessante e por isso estou colocando aqui. Apesar de o mundo estar cheio de sofrimentos, diz ela, também o mundo está cheio de alegrias. Então, a gente vê isso nas pessoas, e especialmente as pessoas que seguem mais a mensagem de Cristo, vivem mais felizes,
vivem mais alegres na vida. E algumas comunicações. Na sexta-feira à noite, às 20 horas, o reverendo Padre Vítor Galino Feller deu uma maravilhosa palestra para todos nós, e aí então foi criada a escola paroquial teológica, que terá início em março, sempre às 20 horas, uma aula por mês. Se você puder, participe desta escola, que é tão importante a pessoa ir cultuar-se cada vez mais, procurar sempre mais a cultura. Isso é muito importante. Também, se você desejar, por exemplo, aliás, a palestra do Padre Vítor Galdino Feller foi sobre a sinodalidade. Essa, em síntese, o que o Papa deseja e Cristo deseja? Que nós vivamos sempre mais unidos, vivência da fraternidade e da caridade, como o mundo seria sempre mais bonito se assim nós procedêssemos. Se você desejar adquirir este calendário do Sagrado Coração de Jesus, passe na paróquia, na sua paróquia, ou em qualquer paróquia, ou na catedral, você encontrará este calendário do Sagrado Coração de Jesus, onde você poderá destacar diariamente um folheto deste, e você encontrará ali mensagens maravilhosas sobre a Bíblia Sagrada, sobre a geografia, sobre a história do Brasil ou do mundo, sobre os santos do dia. Procure, então, se aperfeiçoar cada vez mais. E há empresários que também adquirem mais calendários destes para dar para os seus funcionários. E é o melhor presente que a pessoa pode dar para o seu amigo, a pais que compram para dar para os seus filhos. E nós, então, estamos findando o nosso programa. Desejamos a todas e todos saúde, felicidades, alegria, otimismo acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora, especialmente Nossa Senhora da Cabeça, que nos dê sempre uma mente bem sadia e que não sejamos atingidos pelas sequelas desta terrível enfermidade. E abençoe-nos a Trindade Santa, bem como a água e todas as pessoas enfermas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome agora com fé. Estaremos voltando na quinta-feira, às 14h30, se Deus quiser.